Vamos para o nosso último bloco. Nosso último tema é a qualidade de vida no trabalho. Barbada. O que é isso, também barbada. Todos barbados hoje, né, Júlio? Sim, temas bomba. Eu escutei uma vez um psicólogo, colega, o Júlio Valls, mesmo nome que eu, e psicanalista, Clair. E ele disse uma coisa que me deixou muito pensativo, assim. Ele disse que qualquer trabalho, 90% do trabalho é tédio. Uhum. 90% de qualquer trabalho. Esse cara é sábio, hein? É irritação, é incomodação, é trabalho daquela ideia de tripalho, de uma canga que eu tenho que fazer. E ele diz os outros 10% é onde você vê sentido, você vê satisfação. Ele deu um exemplo assim. Ele diz, vocês pensam que o Skank gosta de cantar, vou deixar a vida me levar para onde eu quiser? Eles já cantaram milhares de vezes, eles não aguentam mais cantar, mas o público diz, vou deixar, e eles têm que cantar. Eles não aguentam mais, eles têm que cantar. Ele diz, assim é a vida. A gente olha às vezes para um médico, pensa lá, o médico, olha que vida, né? Que legal. Aí ele disse assim, vocês imaginam um médico todo dia cortando gente, emendando veia, costurando intestino, fazendo o coração voltar a funcionar, em alguns nem funcionam. É um tédio, algo extremamente desgastante. Mas dentro dessa profissão tem 10% que a pessoa olha e diz, eu tenho essa plateia me aplaude cantando comigo. Eu tenho o paciente lá que conseguiu voltar com saúde. Ele diz, é isso que vai dar para as pessoas, para a profissão, qualidade, né? Legal. É muito interessante tu falando isso, né? Me veio duas coisas na memória agora, no pensamento. Antes de ser psicólogo, eu trabalhava na indústria, trabalhei 15 anos na indústria, né? Sempre no turno da noite. O turno da noite sempre um pouco mais reduzido e o grupo muito unido, né? E é bem como o Júlio fala, assim, cara, eu trabalhava 8 horas, né? E 90% eu executava uma tarefa. Mas os 10% era brincadeira com meus colegas, era uma troca de uma piada, um café, ia até a bombona d'água, porque a bombona d'água ficava do outro lado da fábrica, ia mexendo com todo mundo na fábrica, os guris vinham também, mexiam, provocavam, faziam brincadeiras. Às vezes a gente falava sobre coisas sérias, sobre assuntos pessoais que não eram de trabalho. Então, esses 10%, eles são tão valiosos, tão preciosos, que eles faziam suportar os 90% que faltava ainda do turno. E assim foi, né? Se a gente for pegar, sei lá, meu primeiro emprego, tá? Foi num mercado, eu era supridor daquelas de prateleira ali e tal. Cara, era todo dia a mesma coisa, eu botava todo dia a mesma coisa na prateleira e ajeitava e arrumava. Mas, cara, e as outras pessoas também, cada um no seu setor, a gente quase não se conversava, mas a gente ia lá na padaria e as gurias davam um docinho pra nós, daqui a pouco a gente ia lá na fruteira, pega uma fruta aqui e trocava, fazia uma brincadeira. Então, olha que interessante. Mas se nesses 10% eu não tô sabendo validar, aproveitar ou ver eles acontecer, vai parecer que é 100% ruim. Exatamente. 100% ruim. Então, eu pergunto pra vocês agora, já pra saber que você não perdeu o costume de semear uma discordiazinha aqui, ó, rapaz. Seguinte, aonde é que tá os 10% de vocês? Vocês conseguem ver os 10% de benefício na atividade de vocês, no trabalho de vocês? Onde é que tá? Responde aí pra nós, eu quero saber se você consegue enxergar. Ou as pessoas ficam muito nessa ideia de que precisa trocar de trabalho, né? Eu preciso fazer uma outra coisa, e tá certo, né? Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que mais realiza a gente, não deve ficar... Se a gente consegue, né, de novo, às vezes nem sempre isso é possível, né? Para muitas pessoas no nosso país isso não é possível. Mas às vezes está muito nessa ideia, eu preciso fazer uma outra coisa, trabalhar num outro lugar, aí eu vou ser feliz, né? E não, talvez você vai trocar, e aí você tem falado muito disso, você vai trocar de trabalho, fazer uma coisa muito diferente, mas você vai repetir o mesmo padrão. Você vai continuar vendo... a lente, né? Ou ver só os 90% de lascação, né? Vamos dizer assim, e não consegue trazer esse diferencial para dentro daquilo que você faz, né? E eu queria, Clair, trazer ainda para encerrar essa parte o nosso amigo aí que a gente puxou já quantas vezes, que é o Byung-Chul Han,
que é legal, o coreano, alemão, que trabalha a sociedade do cansaço. Eu já vou falando, pessoal, que é um livrinho pequeno, fácil de ler, tá? Pra quem tá apavorado com leitura, tem um monte de leitura pra fazer, esse aí é curtinho, fácil de ler. Não, é curtinho, essa é verdade, mas ele não é fácil de ler, porque justamente ele nomeia muito a nossa sociedade, né? E que tem muito a ver com o trabalho, né? Ele chama a nossa sociedade de uma sociedade do cansaço. Uma sociedade onde, segundo ele, nós não devemos mais satisfação para o patrão. Essa foi a sociedade anterior, né? A sociedade hierárquica, onde a gente prestava um serviço para alguém que nos cobrava. Na sociedade do cansaço, nós nos tornamos o nosso patrão. E nós somos o nosso carrasco, o nosso algoz, né? Nós somos aquele que nos obriga e que nunca está pronto, tem que sempre ser algo mais, tem que sempre estudar um pouco mais ainda, né? E é isso, né? Eu me identifico muito com essa sociedade, né? Uma sociedade que está sempre na dívida, né? E o Byung-Chul Han vai dizer que ela é tão cruel, né? Essa cobrança de ser algo, que a sensação que o ser humano tem de hoje é que ele só vai cumprir a tarefa quando ele morrer. Quando ele morrer trabalhando, aí ele vai ter, de fato, se entregado totalmente para esse ideal, né? E aí o trabalho não vai ter nunca qualidade, né? Porque você nunca tá pronto. Você nem sentido, exatamente. Por isso o sentido é a morte, sim. Então perde o sentido. E olha que interessante, o Chul Han vai colocar justamente na espiritualidade, na arte, na poesia. A arte é o grande lugar de redenção. Ali o ser humano vai conseguir de novo sair desse ciclo de cobrança, de imperfeição permanente e conseguir descobrir algo que vai além Sim, então do cansaço. Aí tu ferrou nós 2 vezes, Júlio. Nessa fala aí. Porque a primeira fala, tu vai dizer, eu vivo com o meu chefe 24 horas por dia. É isso que tu tá dizendo. Exatamente. Eu vivo com o meu chefe, que se o chefe é eu e eu que me cobro, porra, tô lascado, né? Então a gente tem que aprender, e é uma habilidade isso, né? A conversar com a gente mesmo, nesse papel de chefe, de encarregado, de ser responsável, autônomo. A gente trabalha num termo na psicologia que se chama autocompaixão. E é bem difícil fazer autocompaixão. É diferente de compaixão, tá? Compaixão eu faço... Até a gente tem, às vezes, mais fácil, né? Eu consigo ter compaixão pelos outros, mas autocompaixão... A compaixão, ela é um movimento diferente. Eu consigo ter compaixão com o outro e tudo mais. E aí, quando a gente trabalha isso, o inverso, a autocompaixão, no caso, como é que... É a mesma dosagem na minha régua de medida? O que eu entrego pro outro, eu entrego para mim também... Então a gente trabalha com uma dessas ferramentas que auxilia a gente a ser esse chefe, né, encarregado que fica cobrando, criticando, punindo e fazendo com que a gente só se sinta bem quando tá cansado. Olha que doido isso, gente. Eu só me sinto bem se eu chegar cansado em casa, porque daí eu fiz tudo. Exatamente. Não, né? E você nunca fez tudo, né? Essa que é a tristeza do... Pois é. Essa que é a tristeza. Mas a ideia do nosso podcast aqui, o Vitamina B, é justamente ajudar, né, Cleirton? E a gente quer deixar aqui o podcast, o Vitamina B, justamente como um alerta, como uma ferramenta que ajuda a viver. E nessa série aí que a gente trabalhamos qualidade de vida, que vocês possam refletir sobre essas questões. Sim. E encontrar espaço para exercitar a qualidade de vocês, não a qualidade que está pronta, né? E pode se basear nela, mas tu tem que personalizar. Exatamente. Personalizar, isso. Exatamente. Construir saúde, né? Nesse equilíbrio que a gente falou, por mais difícil que ele seja, e levar a qualidade de vida para o trabalho. Certo. A qualidade, pessoal, não vai vir no final de semana, no dia que eu me aposentar, ou no dia que eu tiver férias, ou essa ilusão ela é criada, né? Um dia eu vou ter a qualidade, um dia eu vou ter a felicidade, um dia eu vou ter o sentido de vida. A qualidade, o sentido, a felicidade está lá no dia a dia, nas pequenas, grandes coisas que vão só que tu tem que enxergar os 10%. Exatamente. E agora, só um adendo antes da gente encerrar, porque o Júlio já está querendo encerrar,
né? Primeiro que eu tenho que arredar essa flor aqui, Júlio, que tá batendo, vai detonar. Eu vou... Coitada. A segunda, quando o Júlio fala que essa questão da qualidade de vida, da felicidade tá na arte, né? Uhum. Aí eu vou já perguntar pra você aí, que tá assistindo a gente, rapaz. Seguinte, qual é a arte que tu tá conseguindo exercitar, praticar, ou se integrar para buscar isso que o Júlio e eu trouxemos hoje? Né? E não pode ser o pagode do fim de semana. Tem que ser o que a gente falou. Pode ser. No teu dia a dia, né? Isso, onde exatamente. É que tá? Eu vou dar um spoiler. Meu spoiler, pode ser? Pode ser. O meu spoiler, eu tenho uma música, e aí entra nas artes, música entra? Claro. Eu tenho uma música que eu gosto de escutar de dia. Durante o meu dia eu tenho que escutar ela, porque ela é o meu momento esse que o Júlio traz aí, né, para eu não ser o meu carrasco, para eu ter os meus 10%. Então isso faz eu me lembrar dos 10%. A música. Ótimo. Certo? Então coloca aí, responde aí para nós aí. E eu acho que encerramos então, Júlio. Encerramos. Acho que é um excelente ponto para a gente conversar de uma outra vez, em que medida a arte pode nos ajudar na espiritualidade, na qualidade de vida e no bem viver. Isso. E bota aí qualquer um que tenha um assunto, que queira que a gente trabalhe nessa perspectiva da psicologia, da espiritualidade, fazem perguntas aí pra gente. Uma hora a gente vai responder todo mundo. Exatamente. Certo? Então tá, valeu aí. Um grande abraço, até a próxima.